7h, 7 minutos, já está com a gente aqui ao vivo Cláudio Prisco Paraíso para a gente repercutir o atentado sofrido pelo candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, candidato do PSL. Ele levou uma facada, pode colocar as imagens no ar, o Prisco já vai comentar comigo. Ele levou uma facada hoje em Minas Gerais, ele fazia um ato público no meio da multidão e acabou sendo agredido, levou uma estocada no abdômen. O candidato Jair Bolsonaro passou por uma cirurgia agora há pouco. O estado de saúde dele é estável, passou por uma transfusão de sangue, foi um tumulto muito grande e o agressor já foi preso. Prisco Paraíso, esta repercussão na corrida presidencial agora. Boa noite. Boa noite, Fernando. É um acirramento inaceitável, despropositado. Não podemos chegar ao ponto de uma agressão a um candidato à República que tem uma pregação que agrada a alguns e não a outros, mas que não pode ser repreendida com violência. Isso realmente é algo preocupante, considerando ainda a fragilidade democrática do Brasil. E sobre o aspecto eleitoral, respondendo mais diretamente, Fernando, a repercussão é imprevisível, mas pode ser intensa. Nós havíamos gravado para hoje um comentário comentando o resultado da pesquisa Ibope, onde eu falava claramente, não vai ao ar, evidentemente, que poderia liquidar no primeiro turno Jair Bolsonaro, até porque as condições no segundo eram imprevisíveis e nas simulações ele perdia em praticamente todas. E já próximo Fernando Haddad dele nesta simulação. Agora, com esse fato, ele pode virar mártir, ele pode ficar vitimizado, e isso pode representar uma alavanca à candidatura dele no primeiro turno. E nós temos também, tu ia me perguntar... A repercussão institucional, como é que fica? Amanhã é 7 de setembro. Chegam informações de Brasília que o alto comando do Exército convocou uma reunião para hoje à noite em Brasília. Quer dizer, essas coisas todas começam a balançar um pouco sobre o aspecto de quais as repercussões que nós teremos. Por exemplo, Jair Bolsonaro não vai poder mais, em campanha, se expor como ele vinha se expondo. Então, nós temos uma série de desdobramentos, inclusive aqui em Santa Catarina, porque temos alguns VTs, né? Exatamente. Alguns candidatos ao governo do estado se manifestaram ao longo da tarde de hoje. Os candidatos do PSD, MDB e PSOL, PT, mandaram para a gente declarações. Você já vê a declaração do candidato Gelson Merizio, que se manifestou pelo Twitter, dizendo que lamenta profundamente a agressão covarde ao candidato Jair Bolsonaro e que esse é um ato contra a democracia e que merece repúdio de todos. Ele deseja que o candidato se restabeleça brevemente e que o agressor responda pelo crime que cometeu. O candidato Mauro Mariani, do MDB, disse em nota que nada justifica a violência, muito menos como instrumento político. Por isso, de acordo com ele, abre aspas, repudio o atentado contra o candidato Jair Bolsonaro. Me solidarizo com ele e sua família e desejo pronta recuperação. O embate na democracia é o de ideias e palavras. Só esse. É hora de trazer paz ao país. Fecha aspas. E outros candidatos também se manifestaram por vídeo. Vamos ver. É repugnante qualquer ato de violência num processo democrático e na vida. A democracia, sobretudo, Áudio para nós, campeão. Por isso, este ato praticado contra o deputado Jair Bolsonaro é um ato que merece o nosso repúdio. E queremos que aquele que praticou não fique impune. Viva a democracia contra o ódio, pela paz, pelos valores humanistas que sempre estiveram presentes na vida do povo brasileiro e principalmente do nosso povo catarinense. Soubemos agora há pouco do que aconteceu em Juiz de Fora na tarde de hoje, um atentado contra o candidato a presidente Jair Bolsonaro. Nós do PSOL e da campanha do Camazão ao governo de Santa Catarina repudiamos todo e qualquer ato de ódio e de violência. Não acreditamos que esse seja o caminho para resolver nenhum problema. Acreditamos na via do diálogo e a violência não pode substituir o debate de ideias durante as eleições do Brasil. Então, dessa forma, exigimos das autoridades que apurem o caso com
com a maior velocidade possível para que os responsáveis sejam penalizados. Boa tarde a todo mundo. Eu e o comandante Moisés estamos cumprindo a agenda aqui no norte do estado e ficamos indignados com a notícia do atentado à vida do nosso presidenciável Jair Bolsonaro. Verdade, vamos pedir a Deus que ele se recupere em tempo recorde. A capacidade de nos indignarmos ainda mais por esse tipo de ato que é contra a democracia. Isso nos faz entender a importância de Jair Bolsonaro para a mudança de verdade para o Brasil e para Santa Catarina. E nós vamos estar firmes com o Bolsonaro até o final. Um abraço a todos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja e vamos em frente. É a repercussão dos candidatos políticos de Santa Catarina, Prisco. E nas redes sociais já começam a circular as mais variadas informações. Toda a cautela é recomendável nesse momento, mas o cidadão tem toda uma história de vinculação com partidos de esquerda, esteve filiado a um deles por 7 anos, tem fotos dele participando de alguns movimentos também, de protesto, com figuras e personagens ilustres. Não vou citar os nomes aqui, nem de partidos, nem de figuras políticas, porque isso tem que ser feito com bastante prudência para que, com as opiniões aqui, não possamos interferir no processo eleitoral e político. Mas, de qualquer maneira, se essa ofensiva desse cidadão vinculado à esquerda, se ele imaginou que estaria prestando um serviço à esquerda, ou aos partidos de esquerda, ou aos candidatos de esquerda, meu caro Fernando, na verdade, ele pode ter dado um grande tiro no pé. Mas vamos observar se foi só uma iniciativa isolada dele ou se tinha por trás alguma coisa, o que definitivamente não acredito. Vale lembrar que esse cidadão já foi preso. A candidata à presidência da República do PSTU, Vera Lúcia, cumpria a agenda em Florianópolis, na capital catarinense, e também se manifestou sobre o atentado. Nós repudiamos o atentado ao candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Achamos que todas as diferenças políticas devem ser tratadas no campo das ideias. Por outro lado, esse mesmo candidato, durante toda a sua campanha, tem incitado ódio e todo tipo de forma para resolver os problemas e as diferenças de forma muito violenta. Mas mesmo isso não justifica uma atitude como essa. Exatamente, candidata. Era o que eu iria comentar. Se ele incita o confronto, o ódio, mesmo assim, nada justifica um comportamento desse. Que tenha sido, essa é a torcida, um comportamento isolado de um cidadão. Que, repito, não tenhamos por trás disso nenhuma articulação maior político-partidária, porque aí, definitivamente, meu caro Fernando, aí nós estamos chegando ao fundo do poço. Cláudio Prisco Paraíso, repercutindo aqui o atentado sofrido por Jair Bolsonaro nesta tarde em Minas Gerais. O estado de saúde dele é estável. Daqui a pouco mais informações no SBT Brasil. Por enquanto, obrigado, Prisco. Intervalo e a gente volta já. E amanhã, no SBT Meio-Dia, mais repercussão, né? E agora a gente vai para o intervalo, volta já com outras informações.